el nombre. Amén. Vamos a recibir aquí con alegría en un aplauso en el Señor la vida de nuestro pastor Vinicius. Va a predicar por primera vez como pastor, né? Bendiciones a todos, buenos dias, amém? Aleluia. Todos estão alegres? Glória a Deus. Quero trazer uma palavra que Deus ministrou essa semana em meu coração. Eu quero que tu abra tua Bíblia em o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Livro de Mateus 13, 44. Amém? Todos encontraram? Diz assim: El reino de los cielos es como um tesouro escondido em um campo. Quando um homem lo descobriu, lo volvió a esconder, e lleno de alegria foi e vendeu todo lo que tinha, e comprou este campo. Também se parece o reino de los cielos a um comerciante que andava buscando perlas finas. Quando encontrou uma de grande valor, foi e vendeu todo o que tinha e lá comprou. Amém? Vamos orar? Cerra os olhos. Senhor, em nome de Jesus, esta manhã, Senhor, eu quero agradecer-te, Senhor, por mais um privilégio de estar em tu presença. Pedimos, Senhor, esta manhã, Senhor, repreendemos, Senhor, toda a obra das tiniebras, toda frieza, Senhor, que tu venhas, Senhor, a hora, Senhor, romper, Senhor, todo o mal. Em nome de Jesus, cubre cada vida aqui com tu sangue, bendice cada vida aqui, Senhor, guarda os corações, Senhor, em nome de Jesus, toma tu lugar de honra, Padre, esta manhã. Usa, Senhor, conforme tu vontade, Senhor, que tu venha a crescer e eu venha a minguar esta manhã. Em nome de Jesus, abra Santo Espírito aos corações, Senhor, que esta manhã podamos, Senhor, ser transformado por tu palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, podem sentar-os. Amados, essa semana hemos tenido aqui na confraternização de los hombres, de las células, e foi muito emocionante, porque hemos visto lo que Deus está fazendo em la vida de cada homem dessa igreja, em los corações, e vemos que hemos escutado muitos testemunhos, e testemunhos impactantes, e eu me quedei muito emocionado e maravilhado com aquilo que Deus pode fazer no coração de uma pessoa, de um ser humano, como Deus é um Deus maravilhoso que transforma, como Ele atua na vida de uma pessoa, quando ela se deixa, não? Deus atuar, entrega seu coração a Ele. Então, há coisas que só Deus pode fazer. E eu vejo que muitas vezes há um vazio em um ser humano que só Ele pode llenar. Só Deus pode llenar esse vazio. Há um vazio existencial na humanidade. E o ser humano muitas vezes está com esse vazio dentro dele. E esse vazio é a sensação descrita por alguns especialistas que é como consequência da falta de prazer. E esse vazio existencial está presente na vida de todo ser humano, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele alto, baixo, dependente das classes sociais. E todo, não, há alguns estudos que eu estava mirando, há alguns estudos que relacionam esse vazio com muitas vezes suicídios. Esse vazio existencial das pessoas está relacionado com, muitas vezes, com o consumismo, está relacionado com os suicídios nas universidades, está relacionado com o uso de drogas. Então, vemos que muitos jovens hoje estão llenando as redes sociais porque há um vazio dentro dele, e há uma maneira de llenar, ele tenta llenar com as redes sociais, com tudo o que está vendo na internet. Então, irmãos, esse vazio pode levar
uma série de problemas ao ser humano. Então, esta manhã eu quero falar, ajudar-te a livrar-te desse vazio espiritual, existencial. Porque hemos encontrado aquilo que é mais importante, e há um valor, um tesouro que quando tu encontra, é um valor incalculável. E no livro de Mateus, capítulo 13, 44, nos conta a história de duas parábolas aqui, duas histórias, pero são muito parecidas, são muito semelhantes, querem dizer o mesmo, é a mesma ideia, pero para que tu possa entender um pouco da profundidade deste texto, primeiro tu tens que entender o que é o reino de Deus, o que é o reino de los cielos. Eu sei que já prediquei outro dia sobre o reino de los cielos, pero para que tu possa recordar um pouco, para entender um pouco melhor esse texto, tu tens que entender que o reino de los cielos não é uma ideia de um lugar, como eu outro dia falei, que não é a ideia de um lugar. Muita gente diz, quando eu vou morrer, vou ao reino de los cielos. Pero a ideia de reino de Deus é um governo, um sistema, é onde um rei governa. Então, a melhor maneira de entender o reino de Deus, o reino de los cielos, como aqui Mateus diz, quando Jesus habla de reino de Deus, ele está falando basicamente isso, ele está falando assim, quando Deus governa, é assim. Então ele diz, quando o reino de los cielos, ele dá exemplo, não? Quando o reino de los cielos, em o reino de los cielos, é assim. Então é um exemplo que Jesus está dizendo. Então a ideia é uma ideia de governo. Então quando Jesus dizia, eu tenho uma boa notícia, o reino de Deus está cerca, ou o reino de Deus ha chegado. Eu tenho uma boa notícia, o governo de Deus está vindo sobre a terra. Isso que Jesus estava querendo dizer. O governo de Deus está vindo sobre a terra. Eu tenho uma boa notícia, um novo tempo será instaurado em esta terra. Será estabelecido sobre a terra. Esse tempo se chama reino de Deus. Deus governando. Que essa parábola está nos dizendo aqui, então, irmãos? Preste muita atenção aqui agora. Ele está dizendo que qual é o valor de ter Deus governando nossas vidas? Qual é o valor desse governo de Deus sobre nós outros? Quando Deus está governando tua casa, quando Deus governa na cidade, quando Deus governa tus negócios, o mundo. Então é isso que está falando, desse governo, está falando desse valor desse governo de Deus sobre nós outros. Irmãos, tu tens que entender algo. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando tu diz assim, tu queres aceitar Cristo como tu Senhor e Salvador? Quem já escutou isso? Quando te pergunto, aí tu diz, eu quero aceitar. Pero muitas vezes, irmãos, nós aceitamos, queremos Jesus solamente como um Salvador, que venha salvar nossos problemas, pero não queremos aceitar Ele como um nosso Senhor, como ser o nosso Senhor, aquele que governa nossas vidas. Porque, irmão, aceitar Cristo é como uma moneda, há dois lados. Tu tens que aceitar Ele como tu Salvador, pero como tu Senhor também. Como tu Senhor. Porque Jesus vindo nos salvar de nós outros mesmos. De nós outros mesmos. Pero Ele salva sendo Senhor. Então, no reino de Deus, não é que tu entra em o reino de Deus. Eres tu que entra no reino de los cielos. Não é o reino que entra em ti. Tu tens que entrar no reino de los cielos. Quando Jesus encontra com Nicodemo, um maestro da lei, esse homem pergunta a Jesus como entraria no reino de los cielos. Jesus disse, para entrar no reino de los cielos, tu tens que nascer de novo. Tu tens que nascer da água e do Espírito. Tu tens que nascer de novo. Agora, qual é o valor de Deus governando sua vida? Jesus compara esse governo, o reino de los cielos, semelhante a um tesouro escondido que um homem encontra. Um tesouro e algo de muito valor. O que é um tesouro, amados? É algo de valor, não é assim? Muita gente vai detrás de tesouros. Antigamente, quando naufragava alguns navios, alguns barcos, muita gente
iba detrás dos tesouros, algo que tinha muito valor. Então, quando vemos essa história aqui, tu tens que entender que é algo de valor, porque outro dia escutei um pastor falando, disse que não é como muitos pensam quando encontram Jesus. Muitas pessoas tratam Jesus como um antídoto para seus problemas, da enfermidade. Ela vem a Cristo porque ela necessita de uma solução, necessita solucionar um problema que ela está vivendo, às vezes uma enfermidade, um problema familiar, não lo sei. Ela vem a Cristo esperando um antídoto. E às vezes ela quer solucionar esse problema. É como muitas vezes tu tomar, essa época, agora é época de temporada de tomar, a gente toma muito Frenadol. E se tu vai tomar é amargo, não? É mal. Quem me gusta de Frenadol? A mim não me gusta nada. Pero é assim, muitas vezes, muita gente pensa dessa maneira. Eu vou à igreja, eu vou tomar. Então, algo para... Há que tomar mesmo Jesus para solucionar esse problema? Vale, então vou tomar esse Jesus. Pero ela toma porque ela quer solucionar esse problema. Irmão, se tu não foi tomado por paixão por Deus, se tu não tem uma admiração por Jesus, se tu não tem um fascínio por Ele, tu não encontrar um. Amados, quando lemos essa parábola, esse passagem das Escrituras, é muito fascinante e tão profunda de Jesus, não? Falando dessa realidade de que Ele vindo trazer e que esse mensagem de sua vida, de quem Ele era. Às vezes me quedo pensando, por que é tão difícil, irmão, nós outros nos entregarmos a Deus? Por que nós outros calculamos tanto? Por que calculamos tanto para entregar nossas vidas realmente a Ele? E cheguei à conclusão de que talvez seja porque nossos olhos aún não se abriram para aquilo que aquele homem de la parábola encontrou, viu? Ele passagem vai dizer que o tesouro está escondido. E provavelmente esse homem, alguém enterrou esse tesouro. Estava enterrado e ele estava trabalhando nesse campo. E é encontrado esse tesouro. Interessante que um tesouro estava abaixo terra, muitas vezes por 3 motivos. Antigamente a gente não existia banco, então antigamente a gente enterrava algo de valor. Então, durante as guerras, quando vinha guerras, a gente, para proteger seus bens, ela enterrava os tesouros, suas possessões e guardava ali. Muitas vezes, em um tempo de crises, para não ser roubado, ela enterrava seus bens aí. Ou às vezes também, ela tinha algo de valor, ela enterrava para futuramente cambiar por algo, para valorar aquilo que ela havia enterrado. O problema é que algumas vezes essas pessoas enterravam isso, não avisavam a nadie, morria e nadie sabia que ela havia enterrado algo de valor. Passava muitíssimo isso. E Jesus utiliza essa ideia de um arrendamento de terra. Ou seja, um homem havia arrendado essa terra, ele estava preparando a terra para um plantio, para sembrar, e encontrou esse tesouro. Interessante que esse campo aberto é a oportunidade, essa oportunidade é para todos. É para todos a oportunidade. O campo representa essa oportunidade, é para todos. E o objetivo da parábola não está em um método de descoberta, pero em la disponibilidade e o incrível valor de la descoberta. O campo traz o pensamento de que Deus não escondeu seu tesouro lejos de nós outros. Em los céus, por exemplo, onde nenhum homem poderia chegar ou chegar cerca desse tesouro. Pero Deus deixou um lugar comum, simples, humilde, onde pudera ser encontrado. Apesar da facilidade, da disponibilidade de encontrar e todos encontrarem, por que muitos não encontram? Porque nem todos os irmãos muitas vezes estão interessados em encontrar.
Algumas pessoas creem que o reino de los cielos, o reino de Deus, se limita em vir e frequentar uma igreja, participar de uma célula. Outros pensam que é cumprir somente normas, pero o tesouro será encontrado por pessoas que realmente estão interessadas em encontrar. Não será encontrado por soberbios, por orgulhosos ou por autossuficientes. Nem todos encontram. Interessante que tu vai mirar os evangelhos, quando Jesus chega na época, quando ele está aí na terra, havia os fariseus, havia os maestros da lei, os escribas, gente que entendia, que esperavam o Messias, que sabiam que viria o Messias, anelavam por a venida desse Messias. Interessante que, irmãos, esses homens estavam delante da palavra, delante daquilo que eles estavam lendo, estudando, do verbo da vida, e eles não veiam, eles não encontraram. E hoje, quantos estão aqui que todavia não encontraram? Não tiveram esse discernimento, não viram o tesouro valioso que é. Pero esse tesouro muitas vezes está escondido de quem, irmãos? Porque, irmãos, se tu pensas que tu governa bem tua vida, se tu pensas que nada te hace falta, se tu disse assim, tudo vai bem em minha vida, eu te digo, tu não encontrarás, tu não o verás, porque a Bíblia diz que somente aqueles que encontram são humildes e quebrantados de coração. Para encontrar algo, o reino dos céus, tu tens que se quebrantar, tu tens que ser humilde. Então esse tesouro será escondido para os orgulhosos, os arrogantes, aqueles presunçosos. E interessante que o reino dos céus é um tesouro à espera de ser encontrado. Às vezes, muitas vezes por acidente, como este homem encontrou ele no campo, ou às vezes por uma búsqueda diligente, como um comerciante de perlas que finalmente encontrou esse tesouro. Agora esse homem encontrou esse tesouro, pero irmãos, na verdade, o tesouro lo encontrou. Porque, irmãos, nadie estava procurando por ele, e ele nos encontrou. Jesus nos encontrou. É motivo de nós outros estarmos agradecidos. Aunque por acidente, porque andamos muitas vezes tão absorvidos por este mundo que Deus tem que muitas vezes tomar a iniciativa e vem estar nos outros. Então devemos estar atentos. Ele quer se comunicar com os outros, Ele quer se comunicar contigo. Ele quer que, não somente, pode ser às vezes através de um acidente, tu não estava buscando, pero tu encontrou a Ele. Pero muito mais lo hará quando tu busca Ele de todo o teu coração. E interessante, voltando ao texto aqui, mira que interessante, a Bíblia diz que ele encontrou e volveu a esconder. Se tu ler aqui, ele diz assim, o homem encontrou um tesouro no campo, quando o homem lo descobriu, lo volveu a esconder. Por que ele volveu a esconder, irmãos? Porque agora ele vai reorganizar sua vida para viver o governo de Deus. Agora ele vai fazer as renúncias que ele necessita fazer. Ele encontrou agora o rei. Ele encontrou a perla de grande valor. E ele não pode viver da mesma maneira agora. Agora ele tem que reorganizar sua vida. Agora tem relacionamentos que não vai dar para andar junto mais. Ele terá que romper. Agora haverá práticas que não vão coincidir mais com o que ele está vivendo. Há eleições que não pode fazer mais. Porque agora tem um preço. Tem um preço. É de graça, pero custa todo. Isso que é a loucura do Evangelho de Cristo. É de graça, pero custa todo. A invitação é o encontrar, é de graça.
Pero tu tens que reorganizar sua vida. Tu tens que nascer de novo. Tu tens que reorganizar agora completamente. E esse homem, ele tem um câmbio radical em sua vida. Amados, não creia em um evangelho que não te chama para um câmbio radical. E não creia em um evangelho que não chama para uma renúncia profunda. Interessante que quando vemos aqui, ele envolveu e vendeu todo o que ele tinha. Todo o que ele tinha. Ao encontrar o tesouro, ele foi vender o que ele tinha. E se aquele homem vendeu o que ele tinha, é porque ele entendia de valores. Ele tinha algo para vender, é porque ele sabia que ele tinha, podia comprar. Ou podia, muitas vezes, era algo que ele havia encontrado de muito valor. Quando ele viu algo precioso, ele conseguiu entender e discernir que aquilo era precioso. Ele tinha essa capacidade. Talvez esse homem ele já fazia alguns negócios. Ele era um negociante. Era alguém que entendia de dinheiro. E ao ver o reino dos céus, esse tesouro que ele encontra em sua inteligência, a hora, creio que ele parou para pensar e ele viu qual era a inversão que ele necessitava fazer. Entendendo as propriedades, entendendo o dinheiro, entendendo os negócios, esse homem mirou para o reino dos céus e ele agora calculou bem sua vida e ele viu que era inteligente fazer algo. Cambiar todo do que ele tinha para possuir aquele tesouro. Assim é o reino dos céus, irmãos. Assim é o reino de Deus. Que reino é esse, meu irmão, que vale todas as nossas vidas? Que reino é esse, irmão? Que tesouro é esse que vale os ahorros deste homem? Que reino é esse, meu irmão, que é tão precioso que às vezes nossos olhos ainda não viram? O que seria de nós outros se nossos olhos se abrissem? O que seria de nós outros? Talvez seríamos nós outros que íbamos a dizer, como Pablo disse, não, considero todo como esterco para conquistar a Cristo, para ganhar a Cristo. E quando, irmãos, miramos para uma realidade, assim como de Paulo, dizendo que ele considerava tudo como esterco, aquilo que ele tinha não era nada de valor, considerado aquilo que ele havia encontrado, assim como esse homem encontrou, vendeu tudo o que ele tinha, nós outros muitas vezes miramos como perda. Miramos, eu perdido muito. É como nós outros estivéssemos perdendo o melhor. É como se nós outros estivéssemos deixando de viver a melhor parte. De alguma forma nossa mente nos engana a pensar que aquilo que nós outros estamos deixando era melhor. Pero quando, na verdade, esse homem encontrou um tesouro que era muito melhor do que ele possuía. Interessante que ele renunciou todo e ele foi lleno de alegria. Pero a renúncia não foi triste. Ele não foi chorando. Porque ele havia encontrado, não foi chorando, a renúncia foi alegre. Não será triste, irmão, porque quando aquilo que eu renuncio me hace ganhar algo que é muito mais superior. Glória a Deus. O tesouro hace que renúncia se torne inversão. Eu vou dar um exemplo aqui de um irmão, com toda a liberdade, de Rose e Mônica. Então, este ano eles cambiaram de casa. Compraram uma casa mais grande. Pero a casa que eles viviam antes, quando eles cambiaram por algo melhor, seguramente eles não choraram de tristeza. Porque eles viram que aquilo que eles estavam conquistando era muito mais de valor e melhor do que eles tinham. Então não foi com tristeza, não foi com choro, foi com alegria. Porque esse homem estava desbordante de alegria?
porque ele encontrou um tesouro que vale mais do que ele tinha. Irmãos, e quando é que tu vas a renunciar às coisas alegremente? Quando tu entenda, quando tu compreendas que aquilo que tu encontra é maior do que aquilo que tu já tem. Que aquilo que tu vas a ganhar. Para terminar aqui, ora, imagina-te comigo, esse homem encontrando esse tesouro, ele vai correndo, esconde e volve a vender tudo o que ele tinha. Imagina esse homem entrando, chegando em sua casa: amor, tenho que vender tudo. Temos que vender tudo. Talvez naquele momento sua esposa não entendeu, seus filhos não entenderam, seus padres não entenderam. Tu estás louco? Como assim tu vais vender tudo? Pode ser que alguém tenha que escutar isso. Deixa-me dizer algo. Quem não viu o tesouro não vai entender suas renúncias. Quem não viu todavia esse tesouro não entenderá tuas renúncias. Quem não encontrou aquilo que tu has encontrado não entenderá tuas renúncias. Só vão entender suas renúncias quem viu o tesouro. Porque essa pessoa que viu o tesouro vai dizer assim para ti: isso é pouco que tu está fazendo, tu pode ser mais. Porque aquilo que tu encontrou é algo de muito valor. Glórias a Deus. É a presença de Deus, irmãos. Não tem preço. É um valor incalculável. Mas tu tens que encontrar. Irmão, muitas vezes eu imagino um dia, estou finalizando aqui já. Eu imagino um dia nós outros delante de Deus, com nossos olhos abertos. Agora aquilo que é na sombra hoje se torna realidade. Estamos diante de Deus aí no seu trono, sentado, vendo Jesus transpassado, vendo os anjos cantando santo, que sempre vemos aqui, escutamos, santo, santo, santo. E aí pode ser que tu chega aí, diante de tudo isso, vê o povo de Deus reunido, adorando a Deus, diz assim: uau, tudo aquilo que eu he lido é real, tudo isso que eu havia lido existe. E aí tu disse assim, tu chega diante de Deus, tu disse assim, tu imagina chegando aí e diz assim: madre minha, eu poderia ter querido mais, eu poderia ter hecho mais em la terra. Que muitas vezes, irmãos, pensamos que creemos e às vezes não creemos o suficiente. Às vezes tu pensa: eu creio, às vezes por vir na reunião, por dar uma oferta, um dízimo, às vezes participar de uma célula, tu participa de algo, tu já pensa que já está sendo muito. E às vezes, irmão, tu não crê realmente como deveria crer. Às vezes tu não está crendo mesmo dentro do teu íntimo, porque realmente quando creemos assim, desta maneira, seguramente tu dará todo. Tu entregará a tua vida. Tu fará a obra de Deus com mais ganas. Tu fará a obra de Deus com mais amor. Porque tu entendeu que aquilo que tu encontrou é algo de muito valor. Então, irmãos, que tu não perda mais o tempo. Que tu realmente encontre esse valor, devido valor a esse tesouro. E que o Senhor está te pedindo esta manhã, que tu necessita renunciar. Que Deus está te pedindo esta manhã que tu necessita entregar a Ele a hora. Que tu necessita reorganizar em tua vida, para priorizar a hora do reino de Deus. Tu já encontrou esse tesouro? Tu já encontrou esse tesouro? Porque se tu estás calculando todavia, creio que tu está pensando que aquilo que tu tens está equiparado, não? Com aquilo que tu has encontrado. Tu não está dando valor, tu não encontrou o valor realmente, não viu o valor realmente desse tesouro. Tu estás pensando aquilo que tu tens te vale a pena viver isso. Então que esta manhã, que Deus pode abrir teus olhos, tu pode encontrar esse tesouro. Em nome de Jesus.
Ponga sobre seus pés. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Já tem todo esse tempo aí? Foi rápido hoje. Eu quero orar por pessoas aqui. Tu que aún não se entregou, ou tu necessita hoje, esta manhã, renunciar a algo, dizer ao Senhor: Senhor, eu quero viver, Senhor. Eu quero, Senhor, vender tudo aquilo que eu tenho para viver o teu reino, porque eu sei o valor desse tesouro, que é tu presença. Eu quero que tu venha aqui adiante. Vamos orar a ti. Às vezes tu necessita entregar algo, Deus tem te pedido algo, e às vezes tu não tem entregado. E essa manhã tu tens lá a oportunidade hoje de entregar ao Senhor. E eu quero orar por ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Glórias a ti, Senhor. Deus está te pedindo mais, irmão. Deus pede mais a mim. Eu creio que Deus também te pede algo. E essa é a manhã que tu vai entregar a Ele. Diz: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei como, Senhor, mas eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser usado por ti, Senhor. Eu quero entregar, Senhor, a tus pés minha vida. Eu quero, Senhor, esta manhã, Senhor, entregar aquilo que muitas vezes me ata, Senhor, para não prosseguir. Vem aqui adelante, irmão. Eu sei que há pessoas aqui. Eu estaria aqui porque há coisas que muitas vezes eu tenho que entregar ao Senhor para viver, encontrar e viver o que Deus tem para a minha vida. Mientras tu não entregue, tu não pode muitas vezes viver, porque esse homem ele teve que vender para viver e encontrar e viver o reino de Deus. Cerra os olhos. Aleluia. Oh Espírito Santo. Yo encontré el bien más precioso. Oh Espírito Santo. Yo encontré mi tesoro. Yo encontré el bien más precioso. Há mais pessoas que necessitam entregar algo ao Senhor esta manhã. Necessita renunciar coisas em sua vida. Em nome de Jesus, tu tens uma oportunidade hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. Como a pastora disse essa manhã, para viver algo novo, caminhos novos, tu necessita ser algo novo. Tu tens que abrir caminhos novos. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar. Cerra os olhos. Estenda